Não há mais salvação para quem se desviou. Tem muita gente ensinando isso aí e muita gente desesperada por causa desse ensino. Vamos ver quem é que está certo, quem é que está com a razão, aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Bom, queridos, eu tenho sido procurado já há alguns dias por muitas pessoas, durante muito tempo, mas aumentou isso agora nos últimos tempos. Parece que alguém está divulgando esses textos, divulgando vídeos com esses textos, e isso tem desesperado muita gente. Eu tenho conversado com pessoas, eu já disse que não existe desviado fora da igreja, só existe desviado dentro da igreja. Para ser desviado tem que estar dentro da igreja. Quem estava e foi lá para fora, arranje outro nome. Mas as pessoas assim, se desviaram, ficaram um tempo fora, desviaram no linguajar da igreja evangélica e voltaram. Mas eles dizem assim, eu vou para o inferno, não há salvação para mim. Porque assim que eu me desviei, eu fiquei cometendo pecados, então não há salvação para mim. Isso baseado em Hebreus capítulo 6, querido. Olha, se alguém recebeu o Evangelho, foi iluminado pelo Espírito Santo e ele voltou às práticas antigas, não há mais recurso para ele, não há mais salvação para ele. E segundo Pedro, capítulo 2, verso 21, 22, que está escrito, né? É como se fosse uma porca que tomou um banho, foi lavada e depois ela volta a se rolar na lama, né? Ela volta a se envolver na lama, então não tem saída. Tá vendo? Quem se desviou, foi para o mundo e viveu na prática do pecado, não tem salvação para essas pessoas. Queridos, eu queria que você me explicasse a parábola do filho pródigo. Não é alguém que se desviou e cometeu vários pecados, mas quando voltou, o pai não recebeu de bom grado, o abraçou, o beijou, colocou um anel nos dedos, sandália nos pés, deu novas vestes e mandou fazer uma festa para ele. Como que quem desviou não pode mais voltar? Não tem mais salvação para essas pessoas. Eu sempre digo, as pessoas fazem doutrinas baseado em textos sem analisar o contexto. O que diz em Hebreus? Vamos lá, rapidamente. Querido, a carta é aos Hebreus, ao povo de Israel. O povo de Israel conheceu o Evangelho, conheceu a Cristo e foi iluminado pelo Espírito Santo. Receberam o verdadeiro Evangelho e foram iluminados pelo verdadeiro Evangelho. Para começo de conversa, essas pessoas que são ditas desviadas, eu sempre digo aqui, 99% das denominações e 99% do que é ensinado não tem nada a ver com o verdadeiro Evangelho. Primeiro você tem que conhecer o verdadeiro Evangelho e ser iluminado verdadeiramente pelo Espírito Santo, ok? Que não é o que acontece em 99% das denominações. Não foram iluminados verdadeiramente pelo Espírito Santo e pelo verdadeiro Evangelho. Pronto. E antes, esses hebreus, esse povo de Israel, fazia sacrifício para serem salvos. Qualquer pecado que cometiam, ia lá oferecer um animal ou um cereal, sabe, sacrificava aquele animal para cobrir os seus pecados. Seja, para eu ser salvo, eu tenho que fazer a minha parte. Eu roubei alguém, eu tinha que ir lá devolver 4 vezes mais e sacrificar um bezerro, um cordeiro, um cabrito, rolinha, pombinha, ou levar algum cereal para colocar como oferta, como um sacrifício. Aquela oferta, aquele sacrifício, cobria o meu pecado, resolveria o problema do meu pecado, entendeu? Eles entendem agora no Evangelho que Jesus está tudo resolvido. Tudo no Antigo Testamento prefigurava Jesus ou a sua obra ou a igreja. Jesus veio e está resolvido. Tanto o autor da carta aos Hebreus como o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas do Antigo Testamento é só sombra, apenas simbolismo daquilo que havia de vir. Então eu roubava e oferecia um cabrito para resolver o problema do pecado. Aí eu fui iluminado pelo Espírito Santo, eu recebi o verdadeiro Evangelho, ok? E alguém dizia assim, o Evangelho de Paulo é muito bonito, mas ele é incompleto. Se você verdadeiramente quiser ser salvo, você tem que praticar
as cerimônias, os rituais, as festas, tudo do Antigo Testamento, da lei de Moisés de novo. Então eu aprendi que não precisa nada disso, que é em Cristo. Agora, se eu volto à prática de coisas para eu ser salvo através da minha prática, eu estou invalidando o sacrifício de Cristo. Entendeu, querido? O que eu preciso? Do Evangelho, de Jesus, da obra de Cristo, da graça de Deus. Nossa, eu cometi um pecado, eu vou ter que ir lá novamente fazer um sacrifício, eu vou ter que ir lá entregar uma oferta, eu vou ter que ir lá fazer uma oferenda, senão não tem como eu ser salvo. Você está invalidando a obra de Cristo, você está invalidando o sacrifício de Cristo. E o texto de Hebreus diz que você está crucificando Cristo novamente. Então, querido, se você recebeu o verdadeiro evangelho, se foi iluminado pelo Espírito Santo, e você crê que para ser salvo, você tem que cumprir a sua parte, você tem que fazer a sua parte para cobrir os seus pecados, para resolver o problema dos seus pecados, você está invalidando o sacrifício de Cristo. Aí não tem mais solução para você. Entende? Ali está falando de judeus, de hebreus, que voltaram à prática do judaísmo para serem salvos. E lá em 2 Pedro, capítulo 2, ele está falando para falsos mestres, não está falando para crente que estava na igreja e se desviou, entende? Então, os caras que aprenderam o evangelho e começaram a ensinar o evangelho, depois esses falsos mestres começam a ensinar que tem que praticar os rituais do Antigo Testamento, é igual uma porca que tomou banho e voltou a se revolver na lama, entende? Não está falando de gente que desviou e foi para a prática de pecados, entende? Não está falando nada disso. Todo o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E o que eu vou fazer com a parábola do filho pródigo? Entendeu, querido? O texto não fala de desviados, tá joia?